Olá, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre o que ocorreu ontem no Brasil com o apagão que aconteceu em praticamente todo o território. Está-se a falar que o governo politizou isso, chamando atenção para as causas provocadas, que de alguma forma isso tem a ver com as privatizações. Eu quero chamar a atenção para o seguinte facto. Primeiro, a Eletrobras foi privatizada. O governo ficou apenas com 40% das ações. Sendo que, por absurdo, porque a questão que se coloca é: você que está desse lado aceitaria ter 40% de uma empresa e, como acontece neste momento com o governo, que tendo 40% só tem direito a, na prática, como se tivesse 10%? Você aceitaria isso? Óbvio que não. Você que tem 10, 40%, você queria ter um poder dentro da empresa correspondente aos 40%. Acontece que conseguiram fazer uma espécie de acordo leonino em que uma das partes é beneficiada. Porque se uma de parte tem 40% e nesses 40% ela só tem poder correspondente a que se tivesse 10%, quer dizer que há ali 30% de poder que foi transferido para outras pessoas que não têm ações em número suficiente para ter esses 30% de poder que receberam a mais. Mas eu quero chamar a atenção sobretudo para outra coisa, e que é o seguinte: com a privatização da Eletrobras, o Estado ficou 100% na mão de privados. O Estado não tem, neste momento, nenhum controle em relação à questão da energia. No entanto, quando houve esse corte, a quem é que chamar para prestar contas? Ao Ministro de Minas e Energia. Mesmo sabendo que se tratavam de empresas privadas e que aconteceu foi no setor privado, ninguém quis saber disso, foi pedir contas ao governo, que se sabe que não tinha que ser pedido contas ao governo, na medida em que quem criou o problema foi um problema criado no setor privado. Portanto, o que fazia sentido era quem quer saber as responsabilidades e bater na porta das empresas para elas darem respostas. Mas a questão vai muito para além disso. Porque além desse absurdo de se pedir contas a quem não tem os meios para intervir, para corrigir o problema, porque o problema não está na mão dele, não é? Ainda tem um outro problema, e que é o seguinte: quem pode garantir? Nós vimos o que aconteceu com o governo anterior, tudo o que ele fez para poder ganhar as eleições. A questão que eu coloco é o seguinte: quem pode garantir que a extrema-direita não, até porque foi ela que privatizou, não possa exercer algum tipo de pressão sobre a administração da Eletrobras, de forma que a Eletrobras arranje forma, de alguma maneira, criar, por exemplo, apagões quando estivesse a aproximar a altura das eleições, de forma a derrubar a popularidade do governo. Eu não estou a dizer que o que aconteceu agora foi isso. Pode não ter sido, mas também pode ter sido. Porque às coincidências às vezes podem acontecer coincidências. Só que é muito estranho a quantidade de coincidências que acontecia com o anterior governo e coincidências continuam a acontecer. Reparem que esse problema desse apagão surge precisamente na mesma altura em que havia esses escândalos das joias. É uma coincidência muito grande. É uma coincidência muito grande que venha acontecer um facto que vai permitir deslocar grande parte do problema e que as pessoas perderem um bocado o foco do problema do roubo. É preciso pôr as coisas bem claras. Do roubo das joias. E tirar o foco disso e atirar o problema para cima do governo. Sobretudo quando se sabe que o governo não tem meios para resolver o problema. O que é que o governo poderia fazer, por exemplo, para restabelecer o sistema? Por acaso o sistema
até foi restabelecido num tempo mais ou menos aceitável. Mas e se não fosse? E se ficasse um dia, dois, uma semana? O que é que o governo poderia fazer? Poderia judiciar, poderia chamar a Polícia Federal, mas intervir não, porque se trata de empresas privadas. Ou seja, da forma que a coisa foi feita, o Estado e o povo brasileiro, do modo geral, passaram a ser refém desse setor. Eu não tenho a menor dúvida que, com o poder que essas pessoas têm na mão, que elas não vão deixar de querer exercê-lo. E se elas quiserem mudar o governo, quiserem pressionar o governo, eu não tenho a menor dúvida que eles vão tomar medidas e depois o povo, sem a capacidade de discernimento de perceber que se trata de um problema que está fora do alcance do governo, que o governo não tem meios para resolver, ele não vai querer saber. O que ele vai querer saber é deixei de ter energia, a comida que eu tinha na geladeira se estragou, os transportes estão parados, o país está num caos, falta energia num país qualquer, é um caos absoluto, inclusivamente desordem pode acontecer, se ficarem dias, por exemplo, imaginem um bloqueio que leve dias a se reparar, isso atira um país para o caos. E as pessoas, na sua grande maioria, não têm o discernimento de perceber que têm que responsabilizar não é o atual governo. Porque o atual governo foi contra a privatização. O que eles têm que responsabilizar foi as pessoas que aprovaram as privatizações. Essas pessoas é que têm que ser responsabilizadas, sim. Porque retirou do governo a capacidade de intervir no setor. Mas o setor tinha deficiências. Está bem, mas quando havia problemas, nós sabíamos, nós responsabilizávamos o governo e fazia todo sentido. Porquê? Porque o setor estava entregue na mão do governo, se as coisas falham, penalizar o governo é de toda a justiça. Faz todo sentido. Mas e agora? Faz algum sentido uma coisa dessas? Faz algum sentido estar-se a responsabilizar o governo, sendo que se trata do setor privado? Alguém, por acaso, chamou para pedir explicações à Eletrobras? Isto é um absurdo. Mas as pessoas têm que abrir os olhos para isso, porque em algum momento essa gente vai se aproveitar do poder que têm para influenciar nas eleições. Eu não tenho em relação a isso dúvida absolutamente nenhuma. Nós já vimos, por exemplo, como a Globo, com o poder que tinha, conseguiu eleger o Collor de Mello. E se tratava de uma empresa de comunicações. Vocês acham que uma empresa capaz, com o poder de destruir a economia de um país em pouco tempo, de deixar um país num caos em pouco tempo, se decidir que não quer que um determinado candidato ganhe, se quiser beneficiar o outro candidato, vocês acham que eles vão ter algum pudor em fazer isso? Sobretudo, sabendo que isso lhes dá uma boa garantia de vencer as eleições e vencendo a outra parte que foi beneficiada, naturalmente não vai ter nenhum interesse em provar que aquilo foi um boicote, aquilo acaba sempre por ser engavetado e criada a solução que foi um acidente e transferir sempre a responsabilidade para quem obviamente não tem responsabilidade nenhuma. Vocês têm alguma dúvida disso? Para mim é uma coisa tão óbvia. E o que é absurdo é que continuam a haver uma série de jornalistas entre aspas, são canalhas. Eles podem ter carteira de jornalistas, se dizer jornalistas, mas eles se portam como um bando de canalhas que estão sistematicamente a atacar o governo. Repare, eles atacaram a primeira-dama porque a dama dizia uma coisa muito óbvia. Ela apenas postou isso. A Eletrobras é uma empresa privada. O que é que ela quer dizer com isso? Primeiro, é uma obviedade. E segundo, o que é que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer com isso? Peçam responsabilidades a quem tem responsabilidades. Se a empresa é privada e o problema aconteceu num setor que é privado, por que cargas de água se há de pedir responsabilidade ao governo? Porque a cargas de água tem que ser o governo a ser penalizado por um problema que não foi ele que criou. Se existe algum problema, se alguém a nível político
causou algum problema foi quem aprovou a privatização da Petrobras e aprovou inclusivamente nesses termos. Porque se o governo tivesse a maioria dos votos, ou pelo menos o correspondente aos votos que tem, tendo assento lá poderia ter algum controlo. Mas não é isso que se passa. O governo não tem nenhum controlo. Tanto assim é que a direção da empresa foi mudada e o Ministro de Minas e Energia, como ele afirmou ontem mesmo, tinha sido feita a mudança no dia anterior e ele soube pela imprensa. O que é um absurdo, porque ainda que o Estado não tivesse uma única ação dessa empresa, se tratando de uma empresa de um setor estratégico, como é o caso da Eletrobras, qualquer tipo de intervenção na empresa que possa ter impacto em termos da organização, tinha que ter o conhecimento prévio do Estado. Porque senão admite-se perfeitamente todo tipo de chantagem. Isto é absurdo. Isto não pode continuar assim. Eu acho que o que eu falei é suficiente para esclarecer, para dizer o ponto de vista, para abrir os olhos daqueles que ainda possam estar a cair nesse erro de atacar a vítima, porque o Estado o governo acabou por ser também vítima desse processo, porque é evidente que da forma que a coisa foi feita teve impacto político para o governo, que não deveria ter. Pelo contrário, todo o impacto negativo deveria cair em cima daqueles que geraram esta situação. Não me venham dizer que não, isso não teve nada a ver com a privatização. A partir do momento que se responsabiliza o governo, a partir do momento que se perde contas ao governo, sim, o problema tem a ver com a privatização, sim senhor. Porquê? Porque aconteceu um problema no qual o governo não tinha forma de intervir. Aliás, como eu disse no início, se a empresa, se o problema que tivesse gerado fosse de gravidade suficiente para que ficasse sem luz, em vez de algumas horas, um dia inteiro, 2 dias inteiros, ou mais, teria tirado o país para um caos. E da mesma forma que por esse pequeno período em que esteve sem luz foram pedir responsabilidade ao governo, teriam pedido responsabilidade ao governo também, ainda mais, se o caso fosse muito mais grave. Isso não tem nenhum tipo de cabimento. Isso é um absurdo. O governo tem sim que chamar a atenção. Trata-se de uma empresa privada. Peçam responsabilidades às empresas privadas e peçam responsabilidade a quem achou que estava certo privatizar-se a empresa, por um lado, sendo um setor super estratégico, porque nenhum país pode viver sem eletricidade. Se uma empresa essa empresa, se a Eletrobras, alguém da administração resolver cortar o serviço de energia durante um tempo, destrói o país em muitos poucos dias. Em poucos dias, toda a economia, toda a estrutura é um caos económico-social absurdo. No entanto, as pessoas acham normal que se isso acontecendo, isso estando na mão de privados, que está certo, e que está certo, inclusivamente, eles fazerem esse tipo de chantagem, a eles terem esse tipo de comportamento e se pedir responsabilidades a quem não tem responsabilidade nenhuma, que inclusivamente ainda se poderia responsabilizar alguma coisa ao governo se o atual governo tivesse apoiado a privatização. Não foi o caso, não apoiou. Como não foi o caso, não apoiou, peça-se responsabilidades a quem apoiou a privatização, peça-se responsabilidades aos privados que são responsáveis por isto. Ficam por aqui. Se você concorda ou não concorda comigo, deixe os seus comentários, dê o seu like se gostou, ou dislike se não gostou daquilo que eu falei, e partilhe nas redes sociais. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.